Bonjour, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Adriana Souza, onde você é a pessoa mais importante do mundo. E hoje, meus amores, traga aí seus 20 litros de café, tá bom? Porque a gente vai entender na prática se o Ho'oponopono está dando certo para você. Dri, como que você vai fazer isso? Você vai fazer um raio-x da minha vida? Não, meu amor, eu vou fazer um raio-x da minha. Separei aqui uns episódios da minha vida pessoal. Vamos fazer juntos uma linha do tempo. Eu vou trazer para vocês 4 acontecimentos que vieram bem redondinhos como consequência do Ho'oponopono que eu tenho feito, e eu vou explicar para vocês como que funciona, né? Porque na teoria a maioria de nós entende muito bem, né? Como que funciona, que é muito bonito a gente fazer essa purificação através do amor, né? Pedir para o divino em nós purificar aquilo que a gente não tem consciência ou ajudar a purificar aquilo que a gente tem consciência, mas que não sabe como fazer, né? Então hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos bem práticos para que vocês entendam que sim, com certeza absoluta, você está fazendo o Ho'oponopono certo e sim, com certeza absoluta, ele está funcionando na sua vida, mesmo que aparentemente tenham coisas ruins acontecendo, porque comigo, eu me esborrachei no mercado esse final de semana e eu peguei aqui todas as pecinhas do quebra-cabeça, eu falei, obrigada divindade, vou levar para que as pessoas possam entender que tudo funciona, mesmo parecendo, Dri, eu só tenho catarse. Não, meu amor, não é catarse. Vamos entender bem o que está acontecendo, tá? Vale salientar que o episódio de hoje vai ser ainda mais interessante para aqueles que são controladores. Ai, meu Deus do céu. Sabe as pessoas que são mais racionais, mais práticas, ou mesmo que são bem emocionais, mas que tendem a querer estar no controle de todas as coisas, na liderança de todas as coisas, que querem saber o pormenor de todas as coisas, que criam muitas expectativas e se frustram muito quando as coisas não dão certo. Daí que a gente se depara, né, gente, com autoconhecimento, Ho'oponopono, lei da atração, e a gente entende que é claro que eu tenho que fazer os movimentos da minha vida, mas quem está no controle é a natureza, é a divindade, não sou eu quem controlo. E aí a gente olha aquela parte que fala assim, né, tem que soltar, tem que entregar. Minha Nossa Senhora, Adriana, como que eu faço isso? Ah, meu amor, por isso que eu falei, hoje vai ter que ser uns 20 litros de café para dar conta desse podcast, tá bom? Se você estiver assistindo pelo YouTube, aproveita e dá um joinha, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Deixa os seus comentários, o que você entendeu, o que você não entendeu. Me conta os seus causos, depois de eu te contar o meu causo, porque olha, como eu sempre falo, meus amores, os causos de vocês fortalecem demais quem vem aqui aprender essas técnicas e se inspirar, né? Porque é claro que as minhas histórias elas vão inspirar de alguma forma, mas quando vocês deixam os comentários, inspira demais, tá? Se você está assistindo através da sua plataforma de podcast, assistindo não, ouvindo, né? Muito, muito, muito obrigada pela sua presença por aqui também. Então vamos, meus amores, vocês estão preparados? Estão? Então tá bom. Só antes da gente começar, eu vou lembrar vocês, tá? Porque já tá quase chegando o dia do nosso grande encontro ao vivo, que vai ser agora no solstício, tá bom? Dia 21 de junho, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. A gente vai fazer um lindo tratamento de reconexão do sol externo com o nosso sol interno. Nós vamos ativar o máximo da nossa autoestima, tá bom? Porque sem autoestima, e eu vou falar bastante disso nesse episódio hoje, amor, sem autoestima a gente não consegue nada. Autoestima significa amor próprio, tá? O amor próprio incondicional. Se a gente não tem esse amor louco por nós mesmos em dia, a gente pode trabalhar todos os aspectos da nossa vida. A gente não sustenta a gente. Por que não sustenta? Porque se eu não me sustento, né? Se eu não me apoio incondicionalmente, todas as coisas que eu trabalhar e conquistar no meu dia a dia é tipo construir um castelo na areia, né? Primeira onda que vier vai levar embora. Então, quando a gente precisa dessa solidez na nossa fundação,
que é a nossa essência e é a nossa autoestima, tá bom? Então, se você sente que precisa trabalhar essa questão, eu tô te esperando, tá? A gente vai se encontrar pelo Zoom, precisa fazer inscrição para você participar desse tratamento que vai acontecer ao vivo, tá? Fica gravado para quem deu algum BO, Dri, não vou conseguir às 2 horas da tarde, não tem problema, meu amor, ele fica gravado para você fazer o tratamento depois, tá? Então, é só acessar o meu site, adrianasouza.com.br/sol. Sol, vai ser o grande encontro com o sol que a gente vai fazer nesse ritual tratamento, que inclui registros akáshicos, florais de Bach, eu superior, Ho'oponopono. Vai ser, assim, um mega blaster tratamento coletivo que a gente vai fazer para conectar nossa autoestima. Vai ser lindo, lindo, lindo. Eu te espero lá, tá? Chegando, não sei quando você tá nesse podcast, né? Mas a gente vai se encontrar dia 21 de junho agora, tá? Então corre lá e faz a sua inscrição se você ainda não fez. Agora vamos, gente, vamos voltar para o nosso assunto de hoje, para o nosso tema de hoje, que é o controle e é o Ho'oponopono na prática. Adriana, minha filha, eu não sei se esse troço tá funcionando, tem como eu saber? Tem. Então, como que eu vou saber, Dri, se eu tô fazendo certo? Sim, você está fazendo certo, tá? Dri, eu faço o Ho'oponopono do jeito correto. Gente, a Morna, o Dr. Hugh Lane, né, os grandes mestres aí que trouxeram o Ho'oponopono para a população, né, popularizaram aqui o Ho'oponopono, eles, grandes mestres, sempre disseram: o jeito que a divindade te inspirar é o jeito certo, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui nesse canal, meus amores, porque quando as pessoas, isso ao meu ver, tá? E sim, já estou purificando isso. Quando as pessoas vêm criticar muito, no sentido, esse jeito que o fulano faz o Ho'oponopono tá errado. Tá errado por quê, meu amor? Se a pessoa foi inspirada nisso, né? Só o Dr. Hugh Lane, gente, meu Deus, ele tem tanta técnica no sentido de formas diferentes de se fazer o Ho'oponopono, né? Ele fala de comidas específicas que fazem a purificação. Ele fala, né, de técnicas, por exemplo, como lápis e borracha, né, que você fica batendo a ponta da borracha que tá no lápis lá, imaginando que aquilo está purificando as memórias. Tem as frases que o Dr. Joe Vitale, na verdade, né, foi ele quem trouxe à tona as frases do sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Então, assim, qual que é o jeito certo, né, de se fazer o Ho'oponopono? Tem alguns espiritualistas que falam que tem o Ho'oponopono da nova era, que são outras frases, né? Tem alguns terapeutas que a gente conhece aqui que falam para fazer com japamala 108 vezes. Amores, né? Dri, qual que é o certo? Dri, qual que é o que é o original? O original, meus amores, é a energia, é a base. O Ho'oponopono é a purificação através do amor. É quando eu aciono a divindade para que ela limpe em mim os detritos, as memórias, as vivências que estão me impedindo de viver a partir da minha essência. É uma purificação. Então, a gente precisa entender muito bem esse princípio, amores. Se eu, aqui, com o meu ego, com o meu consciente, eu aciono o divino para limpar em mim aquilo que eu não tenho consciência, ou aquilo que eu tenho sim consciência, mas que eu não consigo fazer sozinho, porque eu não sei como fazer. Então, eu, ego, humildemente, aciono o divino para fazer essa limpeza por mim. Amores, é só isso. Agora, como que eu vou fazer? Dri, eu gosto de fazer 108 vezes porque assim eu medito, me concentro e para mim dá certo. Aplausos, meu amor, tá certo. Não, Dri, eu não gosto. Eu gosto de cada vez que eu me sinto mal, eu peço para a divindade limpar em mim. Tá certo também, meu amor. Dri, eu gosto de falar apenas obrigada e eu te amo. Tá certo também. Dr. Hugh Lane sempre explicou isso, sempre. Não tem o jeito certo de se fazer, é o jeito que a divindade inspira você. Então, se a divindade inspirou a pessoa a fazer 108 vezes e dá certo para ela, é lógico que tá certo. Se dá certo para várias outras pessoas, tá certo também. Dri, para mim não dá certo, eu não tenho paciência. Então, meu amor, esse não é o jeito certo para você. Vai experimentando. Amor, e só tem como a gente saber qual que é o jeito certo?
testando, experimentando. A gente vai fazer um, não vai gostar, vai fazer outro, vai ficar com preguiça, até que a gente vai encontrar um jeito que funciona pra gente, tá? Então, essa explicação eu acho muito importante. Vocês vão me ver falando muitas coisas similares nos nossos próximos materiais, porque do mesmo jeito, eu sou muito, amores, eu sou muito apaixonada por todas as técnicas que conectam a gente com a nossa individualidade, com a nossa essência. Por isso que eu sou terapeuta floral, né? Porque o Dr. Bach passou a vida inteira, né? Ele era médico, mas ele não queria um remédio que fosse generalizado para todo mundo, porque tinha gente que tomava o remédio e vivia, tinha gente que tomava o mesmo remédio e morria. Então ele entendeu que a gente precisa viver com base na individualidade, ver o que funciona para você. E daí ele desenvolveu os florais de Bach, que é um tratamento individualizado, não tem uma fórmula, né, para todo mundo, é uma fórmula específica para cada pessoa. E o Ho Oponopono é assim também. A base é a cura através do amor, né? É você voltar para a tua essência, igual os florais, eles fazem a mesma coisa. Só que é olhando para aquilo que funciona para você. Não é lindo isso, gente? É muito lindo. Então, com base nisso, eu resolvi fazer esse episódio aqui de hoje, especial, contando a minha linha do tempo e meus causos. Por quê? Para você entender como que, né, eu vou trazer o meu exemplo de como que eu faço e de como que tudo bem que eu sou terapeuta, né, então eu tenho esse olhar treinado para ver a metafísica por trás das situações cotidianas, mas eu tenho certeza que através desse exemplo prático, vai ficar mais didático para você entender o que talvez esteja acontecendo na tua vida e que você não estava entendendo que era o efeito do Ho Oponopono, que você não estava com certeza absoluta se era isso, e sempre é, meus amores, sempre é. Se a gente olhar de uma forma muito lógica para as questões da vida, não vai dar certo, né? Porque a lógica a gente precisa guardar para as coisas práticas, né? Mas para as profundidades do espírito, da emoção, não dá pra gente olhar apenas com a lógica, né? Então vamos lá, meus amores, todas essas explicações eram base importante pra gente tratar do que eu vou tratar hoje, tá? Então vamos lá, meus amores, Ho Oponopono. Dri, como que você faz o Ho Oponopono? Depende. Teve uma época que eu tava fazendo com o Japamala, eu fiz até uns vídeos falando pra vocês, né? E tava muito gostoso, sabe por quê? Porque era uma época da minha vida que foi logo quando, né, no meio da pandemia, a Nina tava começando a voltar pra creche, eu tava me acomodando na minha nova rotina, nos meus novos horários, eu tava muito sem conseguir meditar. E se eu não medito, me faz muita falta, muita falta. Então, eu estava fazendo o Ho Oponopono com o Japamala, fazendo as 108 vezes, porque era um momento que eu parava para meditar. Então, eu parava, relaxava, meditava, fazia o Ho Oponopono para mim, fazendo as minhas limpezas, contando as 108 bolinhas, e aquilo fazia muito bem, muito bem. Então eu estava fazendo desse jeito e em seguida eu fui, né, tirei umas férias, fui lá para o Brasil, fui ver minha família um pouquinho e quando eu voltei eu já não senti mais de fazer as 108 vezes. Então eu comecei a fazer limpando tudo aquilo que eu sentia necessidade de limpar. Então, se eu estava brava com alguma coisa, eu pedia para a divindade me limpar daquela brabeza, das memórias que eu não estava enxergando. E eu tenho feito assim no último mês, mais ou menos. Eu já fiz desse jeito há algum tempo, aí às vezes eu faço do Japamala, mas agora eu tô sentindo de fazer desse jeito. Então, tudo aquilo que eu tô enxergando como um problema na minha vida, todas as minhas questões emocionais que eu tô com dificuldade de lidar, eu vou fazendo. E aí, o que aconteceu, meus amores? Vou contextualizar vocês para vocês entenderem quais são os processos que eu estou passando pessoalmente. Nossa, Adriana, a terapeuta vai contar dos processos dela? É lógico, né? Eu trago alguns causos aqui de clientes que eu trato, mas vamos tratar dos causos da terapeuta também, né? Quem é terapeuta e me ouve aqui, entendam, né? Que às vezes a gente tem aquela exigência, nossa, eu como terapeuta tenho que ser perfeito, né? Ah, minha gente, mas quem na fila do pão é perfeito? Ninguém, né? Então, umas questões que eu estava tratando aqui ultimamente, e aí vocês vão ver onde entra a parte do controle, né? É que lá por 2006, mais ou menos, que foi quando eu li o livro do Segredo, né? Que deu esse boom
foi na mesma época, o livro do Segredo, dos Abraham Hicks, né, ai gente, esqueci o nome. Enfim, foi uma época que deu um grande boom, né, Louise Hay estava em alta, os Abraham Hicks estavam em alta, né, Peça e Será Atendido, lembrei o nome do livro, maravilhoso, inclusive. Então, Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, esse dos Abraham Hicks, Dr. Hewlett, né? O Joe Vitale trouxe à tona aí, o Ho'oponopono, foi mais ou menos nessa época, e O Segredo. Então, eu comecei a estudar esses materiais nessa época, mais ou menos 2006, 2007, que foi também quando eu me formei terapeuta floral, e eu passei por uma fase assim muito maravilhosa da minha vida, muito maravilhosa. Eu me deparei com a possibilidade de não reclamar, né? Tudo que o Segredo fala para fazer, eu coloquei tudo em prática, gente, mas assim, chuchu, nota 10. Então, eu passei por um período que eu só enxergava as coisas boas da vida. Quando eu estava passando por algum problema, eu tentava enxergar luz na situação, então eu não fazia mais fofoca, não reclamava mais das coisas, e foi um momento que realmente eu vivi assim um máximo da minha autoestima, da minha autoconfiança, foi tudo muito bom. Nossa, muito, muito, muito bom. Eu já contei essa história para vocês algumas vezes, né? Mas foi a época que eu arrumei um trabalho numa escola que era a escola que eu mais amei trabalhar na minha vida. Eu era professora de informática quando eu morava em São Paulo. E eu lembrei, foi tudo assim, eu fui demitida da empresa de informática que eu trabalhava. Em seguida, eu tive a intuição de falar com uma diretora que eu conhecia e ela estava precisando de uma professora de informática. E eu trabalhei nessa escola por uns 3, 4 anos, que foi antes de eu imigrar aqui para o Canadá. E eu amava. Foi a época que eu comprei o meu apartamento e fui morar com o meu companheiro. Então, assim, aconteceu tudo de lindo e maravilhoso na minha vida nessa época. E eu atribuo isso completamente ao ter mudado toda a minha mentalidade. Eu mudei completamente minha mentalidade, eu mudei completamente a minha postura e o meu olhar diante da vida, e foi tudo muito lindo e maravilhoso. E, né, depois não vou aqui, né, porque esse podcast ele já vai ficar gigante mesmo, mas assim, eu não vou trazer, né, não é para hoje que eu vou trazer tudo o que aconteceu depois que eu me imigrei para o Canadá. Mas eu passei por uma onda que não foi muito boa, e justamente desde então, e olhando para essa linha do tempo, sim, faz 11 anos que eu moro aqui no Canadá, eu venho trabalhando, eu venho galgando retornar a esse ponto, não retornar a 2006, mas retornar impecavelmente a essa minha postura, que sim, eu tenho uma tendência natural a enxergar luz nas situações, a entender que todos os problemas eles vêm como oportunidade. Isso eu já entendi, isso está instalado em mim, isso não tem como sair. Mas eu confesso que eu tenho algumas dificuldades, né? Principalmente depois da maternidade, que a gente fica mais cansada, né? Tem um monte de outras preocupações na cabeça. Então, há anos que eu sinto essa necessidade de voltar completamente para essa parte e eu tenho muita dificuldade de estar, digamos que 100% nessa onda de positividade novamente. E, gente, eu não tô falando de gratiluz, de positividade tóxica, não é nada disso. Pelo contrário, são escolhas saudáveis, do tipo fazer fofoca. E quando eu falo fazer fofoca, gente, é falar, nossa, você viu fulano, ciclano, não sei o que lá. Então, aí a gente às vezes perder tempo com umas coisas que você sente no coração, que não é uma energia legal, né? Enfim, então eu tenho trabalhado muito para voltar para esse lugar. E confesso que tenho tido dificuldade de conseguir, sabe? Só que aí é o pulo do gato do que eu vou contar para vocês hoje. Eu não estava entendendo qual que era o elemento que estava me impedindo de chegar nesse lugar, né? Foi o Ho'oponopono que me mostrou com muita clareza, com uma grande queda no supermercado, que eu vou contar para vocês. Enfim, então eu tenho feito bastante Ho'oponopono, limpando tudo que me aparece. Com a intenção principal, não é isso que eu peço no Ho'oponopono, mas digamos que o meu norte é ser essa pessoa completamente positiva, que presta atenção no que sai da boca dela, sabe? E prestar atenção só na luz e só no positivo. E de novo, não é positividade tóxica, é a minha essência que eu sei que é assim que ela funciona bem. Daí que estava eu esse final de semana fazendo compras no supermercado e, tipo, o meu companheiro foi com a Nina pegar não sei o que em outro lugar do supermercado, eu fui correr em uma das prateleiras para pegar longe deles outra coisa. Gente, eu tomei um tombo, mas um tombo. Quando eu era adolescente, eu espero que as minhas amigas da escola não estejam ouvindo esse podcast, porque senão elas já vão estar falando, Adriana, que grande novidade, né?
Quando eu era adolescente, gente, eu já quebrei o pé, eu já quebrei o cotovelo, porque assim, eu caía demais quando eu era adolescente. Misericórdia, graças a Deus que passou, porque olha como eu caía. De desastrada mesmo, eu sou desastradíssima, porque eu sou muito apressadinha pra fazer as coisas, então eu acabo sendo desastrada por causa disso. Só que fazia muito tempo que eu não caía, né? E no supermercado, gente, eu não sei como, tinha um ovo no meio do chão. E eu não vi o ovo. E eu sei que sabe quando você pisa com força? E na hora que você pisa com força, você vai igual um skate, né? Mas, gente, eu voei. Eu voei, eu abri espacate. Eu literalmente abri espacate. Mas eu não sou ginasta nem bailarina. Então eu não tenho preparação nenhuma para abrir um espacate, muito menos no meio do supermercado, né? Então, gente, foi muito louco. Muito louco. Será que tem alguém tão louco quanto eu? Se você estiver ouvindo no YouTube ou se você estiver no podcast e tiver a paciência de me mandar o seu feedback, me conta se essas loucuras também passam na sua cabeça. Mas vamos lá. A hora que eu tava caindo, gente, eu caí em câmera lenta, porque eu consegui analisar. Deve ter durado o quê, gente? 1 milésimo de segundo a minha queda. Mas na minha cabeça demorou uma meia hora, mais ou menos, sabe? Que eu fui escorregando em slow motion, assim, sabe? E eu fui vendo, gente, o que significa essa queda no supermercado. E a palavra que apareceu na minha cabeça, gente, foi controle. Sim, controle. Enquanto eu estava caindo, apareceu a palavra controle na minha cabeça. E eu percebi que assim, eu tentei me segurar, eu tentei impedir a queda e eu não consegui. E eu ainda caí com a mão em cima do meu celular, graças a Deus não quebrou o vidro, não entrou na minha mão, não aconteceu nada. Só um estiramento básico aqui no quadril, que ainda tá doendo um pouco, mas tá sarando. Então assim, na hora que eu caí, eu falei, gente do céu, tem alguma coisa aqui, não é normal eu cair no meio do supermercado, o que tá acontecendo, né? E aí eu analisando aquela situação, eu tentei ter o controle daquela queda, tentei evitar aquela queda enquanto ela acontecia e eu não consegui. Eu fui levantando com dificuldade, porque estava escorregando, então até eu conseguir levantar demorou, né? O povo começou tudo a chamar a gente lá do mercado para limpar o chão, né, e tudo mais. Enfim, eu levantei com todo o meu ascendente em Libra, bati o ovinho assim, e vamos lá, Adriana, cabeça erguida, fingi que nada aconteceu. Então saí bailarina, libriana total, fingindo que nada tinha acontecido. Mas a minha cabeça falou, gente, essa queda significa alguma coisa. Gente, tem algum louco aqui que nem eu que fica analisando a própria queda? Então vamos lá que você vai entender para que serve o Ho'oponopono. O Ho'oponopono serve pra gente entender que em uma queda no supermercado ou qualquer acidente, qualquer situação assim, o universo está te mostrando alguma coisa. E na hora que eu percebi que essa queda está me mostrando que eu não tenho o controle nenhum. Nenhum. Eu não consegui ver o ovo, eu não consegui segurar o meu corpo, eu não consegui nada. E a palavra controle apareceu na minha cabeça. Eu falei, vamos lá, universo. É sobre controle? Deixa eu prestar atenção nisso. Então, imediatamente eu fiquei com aquilo na minha cabeça para analisar. Falei, tá bom, vamos ver o que o universo quer me mostrar com relação ao controle. E daí que, né, depois que eu saí de lá, fui encontrar meu companheiro, né, e aqui, ó, essa já é a primeira coisa que aconteceu, tá, gente? Eu vou contar para vocês quais foram as outras fichas que foram caindo para entender qual que era o fio da meada do que estava sendo curado em mim, tá? Vão entendendo aí, vão prestando atenção, tá? Então, lembra que o meu propósito é ser uma pessoa mais positiva, né, mais confiante, que é a consequência natural, né, autoestima, autoconfiança, ser mais positiva, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E eu não estava conseguindo esse meu propósito, né? E daí que quando eu, né, fui encontrar meu companheiro e falei para ele que eu caí, uma grande mudança aconteceu. Por quê? Qual que costumava ser a minha tendência? E eu vou explicar para vocês um pouco do meu histórico, tá? Eu sou uma pessoa muito prática, bem prática, eu não gosto de muito sentimentalismo, muita coisa e tal assim, não é? Claro que com os meus pacientes eu trabalho com isso e está ótimo, porque eu sou a terapeuta, mas eu, Adriana, minha personalidade, eu não tenho muita paciência para os meus sentimentalismos, sabe? Mas tem uma parte em mim que ela é meio carente, que ela gosta um pouco de ser a vítima.
e é uma parte em mim que eu trabalho ela desde que eu sou criança, gente, e eu vou explicar para vocês. Então a minha tendência é, eu quero ser super confiante, né? Eu quero ser uma pessoa independente, confiante, que faz e acontece. Esse é o meu objetivo principal. É nesse lugar que eu me sinto à vontade com a minha personalidade. Só que nem sempre eu consigo estar assim. Por quê? Porque essa minha sombra de carência, ela é o antídoto, ela é o veneno, na verdade, contra a minha autoconfiança. Porque se a gente está no estado vítima, se a gente está carente, se a gente está querendo chamar a atenção do outro, eu estou justamente no oposto da minha autoestima e da minha confiança, certo? Então, o que às vezes eu fazia, e era muito inconsciente, não era algo que eu fazia prestando atenção. Às vezes eu contava esses causos, tipo, ai, eu caí, sei lá, contava pra minha irmã, contava pro meu companheiro, esperando que eles falassem, nossa, coitada, meu Deus, tá doendo, tá machucando. Só que normalmente, quando eu ia contar esperando essa reação do outro, que acontece, gente, quando a gente faz isso? Normalmente caiu, machucou, quer que eu te leve pro hospital? Ou então a minha irmã fala, vai sarar, daqui a pouco nem vai acontecer nada. E aí mudava de assunto. Aí eu falava, caramba, tô contando um caos tão triste meu, você não vai nem falar nada, né? E eu não percebia que quando eu ficava chateada com esse tipo de coisa, era o universo me mostrando que, eu não vou deixar a pessoinha aí te dar atenção, não, Adriana, porque você quer trabalhar autoestima e autoconfiança, meu amor. Ou você é a coitadinha, ou você é a confiante, não dá pra ser os dois, tá? Então, eu falei, olha só. Então, quando eu fui contar pro meu companheiro que eu tomei um capote no mercado, eu percebi que ixi, que palavra que eu uso aqui? A vitimazinha, ela não estava mais dentro de mim. Eu fui contar pra ele dando risada. Então, eu não fui mais com aquela tendência de falar, ai, você nem viu que eu caí no mercado. Não, eu fui contar dando risada. Ele falou, meu Deus, eu te larguei 1 minuto, você caiu. Eu falei, pois é, você acredita? E, gente, foi genuíno, foi genuíno. Eu não tava nem um pouco esperando pelo dodóizinho, coitadinha. A hora que eu percebi isso, eu falei, gente, que genial, que genial! Então, assim, eu já vibrei a primeira vitória 2 minutos depois da queda, porque eu percebi que eu tinha virado uma chave nessa parte. Eu falei, uau, nota 10, muito bom, muito bom. E só para vocês entenderem, né, por que eu falei dessa parte da minha personalidade, que é algo que eu nem tinha consciência que estava me impedindo de viver na minha autoestima e na minha autoconfiança. Eu lembro que quando eu era criança, nossa gente, eu tinha muito problema de autoestima, muito. Eu estudava numa escola particular e todas as meninas eram lindas, loiras, magrinhas, e eu era a única bolachuda, gordinha, dos cabelos encaracolados curto. Algum problema com isso? Não, nenhum, mas eu me sentia diferente, eu me sentia feia, eu não gostava de mim, da minha aparência, e eu tinha muita dificuldade de fazer amizade. Eu queria muito fazer amizade, mas pelo fato de eu ser tão ruim com a minha autoestima, meio que eu criava um magnetismo, e claro que, né, hoje eu analisando como terapeuta eu sei disso, mas quando criança a gente não tem a menor noção, né? Então eu me sentia tão inferior que eu ia tentar fazer as amizades e nenhuma amizade dava certo, porque não era nada com as meninas, eu não gostava de mim, né? Então naturalmente eu emanava aquele tipo de sentimento, né? Então, eu já tenho esse histórico e eu lembro que eu fazia muito drama com a minha mãe. A minha mãe era super prática e ela era muito amorosa, mas ela era muito prática, justamente porque ela sabia dessa minha questão, né? Então ela tentava me puxar pra cima, né? E aí eu ficava qualquer coisinha que acontecia na escola, mãe, você não sabe o que aconteceu. E ela, Adriana, o que você fez? Então tá bom, vai, prática, prática, prática. Então assim, ela me dava muito amor, mas o jeito que ela encontrava era de me puxar para cima para eu sair da vítima. Hoje eu entendo e agradeço profundamente. Mas pensa, gente, desde criança eu faço esse trabalho, desde criança. Então entendam, é uma vitória parcelada, mas é uma vitória muito grande. Precisava virar podcast, sabe? Mas vamos lá que não acabou ainda não. Então, essa foi a primeira percepção. Eu falei, caramba, gente, que legal. Então, eu já não tô mais na vítima, eu já percebi todas essas coisas e vamos lá, a vida foi continuando, né? Estamos falando de um final de semana passado, tá, gente? É uma linha do tempo de uma semana de insights que eu tô contando pra vocês. De um único exemplo, né? Se for contar minha vida inteira, misericórdia. Esse podcast que tá durando 1 hora já vai durar 50, né? Então, assim, lembra que o controle é o X da questão aqui no meu caso, né?
E pode ser no seu caso também, com seus exemplos pessoais daí. Mas a questão que também foi acontecendo. Dia desses eu estava caminhando, voltando da creche da Nina, e as minhas meditações, ou eu faço sentadinha na minha cama, quando eu sinto de fazer assim, ou eu faço nas minhas caminhadas. Então, sim, é uma meditação ativa, digamos assim, né? Mas é o jeito que me faz muito bem. Quando eu faço minhas caminhadas, nossa, todos os insights do mundo aparecem. E esse insight é um daqueles insights que valem $1 milhão, sabe? Então, tava eu caminhando e do nada, gente, do nada entre aspas, né, que a gente vai fazendo Ho'oponopono, então todas as peças vão se encaixando. E aí eu tive uma memória muito dolorida, mas foi uma memória que me trouxe mais uma cura muito grande. Eu vou contar para vocês aqui da forma mais resumida possível. Quando a minha mãe faleceu, o processo foi assim. Ela estava ótima, de repente, do nada em casa, ela teve um aneurisma cerebral e desmaiou e perdeu a consciência, e eu fiquei lá com ela até que meu pai chegasse para levá-la para o hospital, e ela ficou internada mais ou menos um mês. Nesse um mês que ela ficou internada, né, ela teve que fazer uma cirurgia e tal, ela estava se recuperando no hospital. E eu tinha certeza, assim, absoluta, gente, que ela ia voltar para casa logo, sabe? Mas assim, era uma certeza. Talvez aquela certeza de criança, né? Que criança acredita em Papai Noel, né? Acredita em Coelhinho da Páscoa, em tudo. E eu tinha uma certeza absoluta, absoluta. Minha mãe vai, fez a cirurgia, daqui a pouco ela volta para casa, né? Então eu tava nessa fé inabalável até que ela teve o segundo aneurisma enquanto ela estava no hospital. E aí, depois desse segundo, os médicos não conseguiram salvar e ela teve morte cerebral. E a morte cerebral, né, a gente sabe, a pessoa continua viva, né, mas é questão de algumas horas para que os órgãos parem de funcionar. E o meu pai foi chamado no hospital para ter essa notícia e ele ia ter que passar essa informação para mim, né? Então eu acho que desses momentos, o mais difícil de todos, que me causou maior trauma, não foi a partida dela em si, que aconteceu na manhã seguinte do meu pai ter me contado essa parte. Mas foi nesse momento, porque foi o momento que eu perdi o controle. Ai, ai, forte, né? Então foi um momento que eu perdi as esperanças, porque até então eu tinha 100% de certeza, né? E aí, quando meu pai falou que ela teve a morte cerebral e que ela não ia mais voltar, ela estava viva ainda, mas ela não ia mais voltar. Então, aquele momento, eu lembro que foi o momento que eu desabei, assim. Eu perdi o meu controle, porque eu não tinha chorado até então, para vocês terem ideia, né? Pensa uma criança de 10 anos, viu a mãe, né, ter um aneurisma bem diante dos olhos dela. Eu fiquei com meu avô e com a minha avó esse tempo todo. Eles ficaram lá cuidando de mim e em nenhum momento eu derramei uma lágrima. Eu fui a criança mais forte desse universo. E o único momento que eu chorei foi esse momento que meu pai me deu a notícia. Então, esses dias, e essa memória ela veio pronta na minha cabeça, então, né, se isso não é efeito do Ho'oponopono, gente, o que que é, né? É isso que eu quero que vocês entendam. A gente fica, ai, mas quando eu faço o Ho'oponopono, tipo, vai acontecer uma coisa milagrosa, sei lá, vai cair um cheque de $1 milhão na minha conta, ou eu vou dar uma trombada no amor da minha vida. Pode acontecer também, gente, não é que não pode, mas às vezes a gente fica esperando essas coisas muito cinematográficas e ignora essas curas desses exemplos que eu tô dando para vocês, que parece muito pouco, mas para mim vale tudo. Vale tudo, vale o trabalho que eu faço a minha vida inteira para ser a pessoa mais importante do mundo para mim, sabe? Então, essa memória ela veio pronta no sentido de Dri, foi naquele momento que você perdeu o controle, ou que você, na verdade, se deu conta que a gente não tem o controle das coisas, que a gente pode ter fé, pode ter esperança, pode fazer o melhor que a gente pode, só que existem coisas que vão além do que a gente dá conta, né? Teve uma moça que eu achei muito lindo, que ela escreveu num comentário do outro vídeo do Ho'oponopono, que ela falou dos gatinhos dela, né? E eu falei pra ela, continua fazendo o Ho'oponopono para os gatinhos, né, que eles estavam doentinhos, mas é assim, amores, aí entra a questão do controle também, sabe? A gente faz o melhor que a gente pode e a gente pode, claro, a gente pode
ser contribuição para muitas curas, né? A gente não está curando nunca o outro, a gente está curando só a gente mesmo e a gente cura em nós aquilo que está sendo projetado no outro. Mas a gente precisa também sair do controle para entender que se alguém vai, né, falece, se acontece alguma coisa nesse sentido, não é culpa nossa. A gente não tem o controle, né? Então, a gente não tem o controle se o gatinho vai sobreviver, se o cachorrinho vai melhorar. A gente adoraria ter esse controle, amores, né? Eu adoraria ter tido o controle da minha mãe ter voltado para casa, mas a gente esquece de que cada ser tem a sua missão. Essa foi a missão da minha mãe. Não tinha nada, né? Posso fazer o Ho'oponopono, minha mãe pode se curar? Com certeza a tua energia vai ser emanada para ela, mas a divindade vai usar para aquilo que vai ser o melhor, né? Então, para o meu ego, ter a minha mãe perto, claro que seria o melhor, mas ela tinha a missão dela, né? Então, o que eu quero dizer é ter tido esse insight de que naquele momento foi a primeira vez que eu me deparei com a falta de controle e eu sou tão controladora, né, que nem chorar eu não chorava, e até hoje é algo que eu tento controlar as minhas emoções e tudo mais. Então, assim, ufa, assim, saiu um peso gigante das minhas costas, porque a minha criança interior me mostrou isso muito generosamente. Então, eu entendi que o fato de eu não conseguir muitas coisas, como por exemplo, né, estar 100% na minha autoconfiança e autoestima, era porque muito se dava por um controle que eu queria ter. Então não era necessariamente, eu quero vibrar na autoestima e na autoconfiança e conquistar coisas mágicas que eu conquistava lá em 2006. Aquele período da minha vida, eu estava do jeito X. Hoje a minha vida está do jeito Y. Vai exigir alguns ajustes, vai exigir flexibilidade da minha parte. E eu não estava considerando isso, né? Então, mais uma questão para vocês entenderem. Eu trabalho muito o meu relacionamento com a minha filha. A Nina tem uma personalidade bem forte. E a mãe dela também. Só que a mãe dela, né, com certeza como adulta e com todo o meu ascendente em Libra, eu tento fazer aquele jogo da boa moça, né? Então, claro, e todos nós adultos a gente faz isso, a gente precisa trabalhar a nossa personalidade para caber nas situações. E eu não estou falando de reprimir, eu estou falando de educação que a gente tem que ter no coletivo, né? Não dá pra gente subir no palco e dançar Macarena em todo lugar que a gente vai. Então, e a Nina, como uma criança naturalmente, ela se expressa sem filtro, né? E ela tem realmente uma personalidade bem forte, então a gente se confronta bastante. Porque eu não sei na sua época, mas na minha época, quando a gente era criança, imagina que você vai responder para pai e para mãe, né? Eu nunca na vida apanhei, gente, nunca. Eu era uma criança quieta, né? Então talvez por isso já estava, né? E os meus pais nunca me bateram porque eles não acreditavam nessa filosofia também. E até aí tudo bem, gente. Tomar chinelada, não tomar chinelada. Na nossa época era normal apanhar, né? Eu era realmente um caso raro, porque na minha época todo mundo apanhava, né? Acho que só eu que não apanhava, mas assim, eu era uma criança comportada, quieta, tímida, mas eu tinha um gêniozinho meio ruim de vez em quando. Então eu lembro de às vezes fazer umas coisas escondidas da minha mãe, quando ela descobria, ela ficava muito pé da vida. Mas eu fazia na maciota, assim, sabe? Eu não fazia escancarado, não confrontava ninguém. A minha irmã, meu Deus do céu, minha irmã era o demônio quando eu era uma criança. Coitado do meu pai brigava comigo desnecessariamente. Quando chegou minha irmã, Jesus amado, aí virou a Terceira Guerra Mundial, porque os dois juntos, dois gênios do cão. Mas enfim, então a Nina tem esse gênio mais do cão, assim, a Nina tem a personalidade muito igual à da minha irmã e muito parecida com a do meu pai, que são explosivos, que falam o que pensa na lata, assim. E eu tenho um pouco de dificuldade com essa personalidade, porque eu tendo a ser o oposto, né? A tentar pincelar todas as coisas e chega minha filha escancarando, né? Então, quem é mãe sabe, né? Quem é pai também. Quando a gente tem filho, não é que a gente faz isso por mal, nunca é por mal, mas a gente tende a controlar essas crianças, né? A gente tende a querer que eles sejam comportados, que eles façam tudo do jeito que a gente quer. E o que eu não estava entendendo, gente, nas minhas últimas andanças, né, de tentar trabalhar e ter um melhor relacionamento com a minha filha, e eu sou pedagoga, né, gente? Então, assim, misturou meus conhecimentos de terapeuta, de pedagoga, e eu falava, gente, que
não serviu para nada todos os estudos que eu fiz, né? Não dá certo as coisas com a minha filha. O que está acontecendo? E aí, de novo, veio a palavra controle. A minha relação com a Nina só fica difícil quando eu tento controlá-la. E não é, gente, controle não é a mesma coisa que da educação, tá? Quando eu falo controlar, não é deixar a menina fazer o que ela quer, não é isso. Mas eu percebia que às vezes eu queria controlar umas coisas que não tinha necessidade. E eu perdia demais a paciência. Sabe quando você explode? Eu explodia por coisas que depois eu analisava, e claro, a gente explode e depois se sente culpada, né? Mas eu explodia e depois eu falava, gente, mas pra que eu tava exigindo isso da menina? Gente, mas pra que eu tava com essas picuinhas, sabe? Do tipo, me subia o sangue quando eu falava alguma coisa pra ela e ela não obedecia na hora, né? Então, provavelmente as mães que estão me ouvindo estão rindo da minha cara, né? Falando, Adriana, queria tanto que meu filho me obedecesse na primeira também, né, minha filha? E não dá. Mas no meu caso, o que estava pegando era a história do controle. Então, meus amores, tudo isso para contar o quê? Sim, o Ho'oponopono ele funciona 100% do tempo. Sim, o jeito que você está fazendo está certo. Dri, mas será? É certo, meu amor, não importa. Você está pegando a responsabilidade para você? O teu ego está acionando a divindade para que a divindade limpe em você aquilo que você não tem conhecimento ou aquilo que você tem sim conhecimento, mas que você não sabe limpar, então você está fazendo certo. O que é o resultado, Dri? Como que eu sei? Primeiro que você já está tendo resultado. Só que a gente vai percebendo as mudanças nesses pequenos detalhes. E se eu pudesse te trazer uma dica preciosa dentro disso tudo, olhe qualquer acontecimento como uma cura, como uma oportunidade, como uma resposta do universo. Porque eu ter tomado um tombo no supermercado, eu podia ter achado que, sei lá, mano, não é possível, eu vou ter que ir no médico porque eu distendi a perna e não sei o quê. Não. Logo de cara eu já percebi que eu curei o meu lado vitimista, aplausos. Segundo, poucos dias depois, e detalhe, né? Não é só curar o lado vítima. Eu contei para vocês a história desde criança. A minha questão com autoestima, a minha questão com autoconfiança, né? Se eu quero ser autoconfiante, se eu quero me amar incondicionalmente, se eu quero me sentir o máximo, eu não posso estar com esse lado vítima carente em evidência. Porque uma coisa é incompatível com a outra, amores. Então, assim, esse tombo me fez ter muita clareza disso, né? Me trouxe essa cura da minha criança interior com relação ao controle, que eu nunca tinha feito essa ligação antes, né? E a relação com a minha filha, que é algo que eu trabalho desde que ela nasceu, para que seja mais harmônico, para que seja mais leve, porque eu detesto brigar, detesto. Eu lembro com meu pai e minha irmã brigando e eu nunca suportei ficar num ambiente de briga. Eu acho que ninguém gosta, né, gente, de briga, mas tem pessoas que vivem mais nos conflitos e que tá tudo bem. Eu não suporto, a minha personalidade não suporta viver nesse tipo de confronto, gente. E eu não queria ter isso com a minha filha, de jeito nenhum. Então, foram muitas curas, sabe? Curar minha autoestima, curar a minha relação com a minha filha, curar questões do meu maior trauma da minha vida de quando eu era criança, sabe? Então, se o Ho Oponopono funciona, gente, ele sempre funciona, mas a gente precisa ter olhos para ver, sabe? Tá limpando, tá funcionando, só que onde está a tua expectativa? Você está esperando US$ 1 milhão na tua conta? Você está esperando o amor da tua vida? Você está esperando que a tua melhor amiga mude? Você está esperando que o teu marido mude? Você está esperando que o teu chefe mude? Não é que a gente não pode ter expectativa, mas se a gente soltar o controle e deixar que o divino mostre pra gente os pormenores que estão começando a eclodir, amores, vocês vão perceber as maiores curas das vidas de vocês acontecendo de uma forma tão mais grandiosa, tão mais bonita. Aí a consequência são os resultados. No meu caso, ter um dia a dia, uma rotina leve com a minha filha, é o maior presente da minha vida, sabe? É eu todo dia olhar no espelho, pensar em mim mesma e me sentir completamente conectada com a minha autoestima, me sentir confiante, sabe? Do tipo, tem que pegar o carro e ir lá não sei aonde? Vamos, sabe? Tem que resolver tal burocracia no banco? Vamos. Tem que pegar o avião sozinha para resolver não sei o quê? Vamos,
sabe? Essa iniciativa, essa proatividade, essa confiança, o que tiver que fazer, eu vou. Gente, essa ousadia, pra mim, tá? Não tô falando pra qualquer pessoa, tô falando pra mim. Pra minha personalidade, essa é a maior vitória de todas. E daí eu te pergunto, qual é a vitória que você espera? Dri, eu não posso esperar a melhora da minha vida financeira, mas é lógico que você pode. Agora me conta, é compatível uma personalidade vítima com uma conta bancária bem recheada? Não é, meu amor. Então, se você tá com a tua autoestima em dia, a tua autoconfiança, assim, de você se sentir capaz de fazer qualquer coisa, você não acha que a tua conta bancária vai aumentar como consequência disso? Por quê? Porque todas as suas atitudes vão mudar a partir desse estado novo. Então é lógico que a tua vida amorosa, tua vida financeira, tua carreira, tua maternidade, tudo vai melhorar. Porque é o óbvio, gente, é o óbvio. Então não desista, tá? De fazer o seu Ho'oponopono, apenas preste mais atenção. Preste mais atenção. Isso vai fazer uma diferença, assim, imensa e infinita, tá? E para quem sente no coração que, assim como eu, que a grande mudança da tua vida vai acontecer como consequência de você harmonizar, de você ativar, de você estar 100%, não é 90%, é 100% conectado com a excelência da tua autoestima, com a ativação total da tua autoconfiança, de você se sentir o máximo e falar, vamos, o que tem que resolver? Vamos, eu vou, porque eu já sei que dá certo, porque sou eu que tô aqui, e eu boto a minha mão e tudo que eu boto a mão vira ouro, sabe? Essa certeza absoluta. Se você sentir no teu coração que é um trabalho que para você vai fazer diferença, então no solstício, dia 21 de junho, agora a gente vai se encontrar ao vivo para fazer essa ativação, tá? Então se você quiser estar comigo e com todos os participantes que já estão recebendo a purificação deles, né? Porque lá na página do evento eu explico justamente isso. O tratamento começa no ato da matrícula, porque eu já começo a fazer aqui os comandos quânticos, o Ho'oponopono, todas as purificações em você. Você já começa o tratamento antes do dia 21, você já começa recebendo no instante da tua matrícula, tá? Então, se você sente de estar com a gente, corre, porque tá chegando, tá bom? Então, adrianasouza.com.br/sol. Vai lá e se inscreve e vai ser uma honra ter você nesse encontro maravilhoso. Tá bom, meus amores? Então é isso. Fico esperando o feedback de vocês. E vamos, continua aí no seu Ho'oponopono, tá bom? Deixa aqui nos comentários, se você estiver no YouTube, o que você sentiu, quais são as suas experiências e vamos ajudar os amiguinhos aqui a manter essa esperança, a manter esse trabalho lindo e viver o máximo de felicidade que todos nós merecemos. Tá bom, meus amores? Então é isso. Um beijo gigante e a gente vai se falando. Tchau, tchau.